Isaías 43:19. Quantos encontraram? Minha tradução diz assim: E aqui eu hago coisas novas. Pronto saldrá a luz. Não la conocereis? Outra vez abrirei caminho em el deserto e rios em la soledad. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Cerre vossos olhos. Senhor, te damos graças e te alabamos por tu palavra, porque tu palavra é vida, tu palavra é poder, tu palavra é eficaz. E o Senhor conhece, Senhor, cada irmão e irmã que se acercou a esta casa de oração. Por isso que tu, Espírito Santo, uma vez mais, atue com liberdade sobre este lugar e hable sobre cada vida e coração em el nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Sentados, por favor. Ayer eu estive em uma vigília em Torremolinos com alguns irmãos da igreja de Málaga. E de verdade que, al menos para mim, eu não sei para os irmãos, hacía tempo que eu não participava de uma vigília como esta que participei esta madrugada. Não? Nós passamos a maior tempo da vigília orando ao Senhor Jesus. E é distinto porque às vezes nós vamos a algumas reuniões de vigília e passamos mais tempo cantando e escutando palavras do que orando. E eu creio que a vigília foi uma bendição, e quero aqui felicitar o pastor Leandro por a direção de la vigília, porque passamos a maior parte do tempo de rodilhas em la presença do Senhor. Isso, toda a diferença em la vigília. E Deus hizo uma coisa comigo que a mim não me gusta muito, que é cambiar a predicação de domingo. Os irmãos que me conhecem sabem que eu sou muito ordenado com as predicações da igreja. E busco preparar de forma muito adelantada e estudar e orar. E quando chega domingo por la madrugada, ¿no? El Deus que controla todas as coisas disse, não é esta a palavra que irá predicar amanhã. E eu pergunto, qual? Porque é a que eu estudei toda a semana. E isto não me passa muitíssimas vezes, raras vezes. Pero este ano, Deus está atuando de forma distinta. Porque é a segunda vez que em este ano, que estamos solamente em el primeiro mês, e eu pido que você ore a Deus para que não passe isso todos os domingos. Porque quem gira toda a madrugada preocupado com a predicação de domingo sou eu. Não? Pero uma coisa que me deixa alegre e seguro é porque se Deus cambiou o mensagem, é porque Ele tem algo muito especial para obrar em la vida de la igreja. Então, se eu quero, irmão, que você neste momento se desconecte de todo, vale, deixa aí tu aparato de lado, não, e conecte com os céus em la presença do Senhor. Há alimento fresco de los cielos para nossos corações. Amém. Estamos em el año de la reconstrução. E cada martes, ou melhor, cada jueves, nós estamos trabalhando com um tema específico de reconstrução. E vamos trabalhar assim todo o mês. É o tema do ano. Pero reconstrução em quê? Não? Há muitas áreas da vida que necessitam de uma reconstrução. E eu quero falar, a ver se posso falar de 7 áreas da vida que o Senhor ministrou a meu coração ao largo desta madrugada, que serão anos de reconstrução em estas áreas para a vida desta igreja. Eu digo que o mensagem que o Senhor me puso em el coração para entregar a la igreja esta manhã é um mensagem profético. É um mensagem profético. Não é algo de minha cabeça, algo que eu quero que passe, não. É algo que o Senhor me disse que irá passar com a vida de muitos irmãos desta igreja. E a primeira coisa que o Senhor ministrou a meu coração é que este ano será um ano de reconstrução emocional. É o tema que nós estamos agora em el mês de enero, em los jueves. Porque, hermanos, foi um ano complicado, os últimos anos. 2020, pandemia. 2021, enero de 2021, invasão ao Capitólio americano, não? Pessoas muertas allí. O princípio deste ano, agora, estamos a um passo de uma guerra em Europa. Rússia está com os tanques de guerra cerca da fronteira de Ucrânia. A OTAN está em alerta, a Europa está em alerta. O Covid, quando nós pensamos que vai, volve.
Não, el COVID é aquela pessoa pesada, sabe? Que tu diz assim, que bueno, vai mudar de cidade, de país, pero sempre está ali, não? Aquele familiar que você pensa, não vem, pero sempre está aí, não? Incluso hoje é culto da família, não é verdade? E família é uma bendição, não é verdade que a família é uma bendição? Pero existem alguns cuidados que nós outros devemos tomar com a família. E eu quero dar só isto, que não tem nada a ver com a mensagem, e já volvemos na predicação, porque você já me conhece e sabe como eu sou. Diz que um bom conselho aos familiares, a la família é uma bendição. Pero não pode vivir muito lejos, tampouco muito cerca. Sabe por quê? Muito cerca, eles vêm todos os dias. Todos os dias estão em tu casa. Pero muito lejos, eles vêm para quedar-se muitíssimos dias. Então, há que viver a uma distância segura. Pero eu creio aún que família é uma bendição. Amém? Então, hermanos, estes últimos anos foram anos onde nossas emoções sofreram muitíssimo. Hablamos de los números de muertos por COVID, pero no hablamos de los números de muertos por suicídio. No hablamos del número de pessoas em depressão. Porque esta coisa de nós quedarmos confinados em casa causou muitíssimas enfermidades emocionais. Además, muitíssimo de nós perdemos familiares, o dolor de luto, de la pérdida, e nossas emoções foram duramente golpeadas em los últimos anos. Por isso, o Senhor ministrava a meu coração, diga a minha igreja, que este ano de 2022 será um ano de reconstrução emocional, cura interior. Eu creio em um Deus que nos sana por completo, de forma exterior e interior. Por isso eu creio que será um ano de sanidade das enfermidades emocionais. Escute, Deus quer te sanar de las enfermidades emocionais, para que você nunca mais necessite de medicamentos para dormir. Deus quer te sanar de enfermidades emocionais, para que nunca mais você seja escravo de medicamentos antidepressivos. E eu creio que será um ano de sanidade das emoções, onde você estará plenamente sano, com a mente sana, poderá dormir, poderá despertar, caminhar de forma consciente e sana, porque não será mais escravo de los medicamentos e das enfermidades interiores, porque Jesus reconstruirá as emoções. Aleluia! A segunda coisa que o Senhor me ha ministrado a coração para transmitir à igreja. Este ano será um ano para nós outros, e eu estou falando aqui de nós outros, da igreja de Málaga, um ano de reconstrução espiritual em la vida de muitíssimas pessoas. Hermanos, se tuvo uma coisa que passou com esta pandemia, foi um esfriamento espiritual para a vida de muitas pessoas. Me quedei muitíssimo preocupado quando a igreja quedou 3 meses cerrada, porque eu sabia que há creyentes que não podem seguir sem a igreja aberta. Eu sei que para outros não hará grande diferença. Eles echarão de menos, mas seguirão firmes com Jesus, porque já são maduros em la fé. Não necessitam venir ao culto todos os dias para ser creyente. Pero eu sei que há outro número de creyentes que aún estão em um processo de madurez e necessitam estar aqui todos os domingos para receber uma palavra para que possam seguir na próxima semana. E é com esse grupo de pessoas que eu me quedei muitíssimo preocupado, porque eu sabia que quando terminasse a pandemia, muitos desses irmãos estariam espiritualmente enfermos ou mortos. E foi justo o que passou. Os outros que congregam aqui sabem quantos irmãos não volveram a congregar hasta agora, depois da pandemia. Quantos, em meio à pandemia, se apartaram da fé e não volveram mais para Jesus. Isso nos causa grande tristeza e dolor. Por isso o Senhor ministrava meu coração. Me dizia, dile à igreja que este ano de 2022 será um ano de reconstrução espiritual na vida de muitas pessoas. E quizás você diga, pastor, eu não me apartei, eu não deixei de vir à igreja, estou aqui, pero estou assim, sabe? Com grandes dificuldades em minha vida espiritual. Sim, o Senhor sabe. E justo porque Ele sabe, Ele preparou esta palavra para você esta manhã.
E justo porque Ele sabe, você está aqui esta manhã. Quizás você está pensando, pastor, esta palavra é para um irmão que faltou em el culto hoje, que não ha venido. Não, hermanos. Deus conhece as pessoas que estariam em culto. Esta palavra é para ti. Deus está falando com aqueles que estão aqui. E eu creio que por meio dos recursos da internet, Deus está falando com pessoas que estão em casa. Então será um ano de reconstrução na vida espiritual. Deus hará volver en su corazón el fervor del Espíritu Santo, el fervor por la palabra, la hambre por la palabra, el deseo por la oración. El Espíritu Santo que está aquí te renovará con los dones de lenguas. Usted que desde la pandemia ya no habla más en lenguas extrañas, el Espíritu Santo renovará espiritualmente tu vida, hará nuevo, hará reconstrucción espiritual. Es eso que el Señor ministró a mi corazón. La tercera cosa que el Señor ministró a mi corazón será un año de reconstrucción de la fe. ¿Cuántos perdieron la fe y no pueden más creer en Dios? Porque vivimos en un contexto racionalista, materialista, secular, donde Dios es puesto de lado. Es solo usted intentar hablar gracias a Dios cerca de un impío. Una vez, hermanos, yo hablé gracias a Dios cerca de um impío, e ele me disse, graças a Deus, graças a mim. E não vou falar aqui em el púlpito, é claro, não há possibilidade, mas você sabe as palavrotas que se utilizam para blasfemar em contra de Deus em esta nação. E ele mandou Deus para todas as partes que você pode imaginar. E ele disse, não, isso tem que ver comigo, não tem nada que ver com Deus. E muitas pessoas não chegam a este ponto, pero começam a perder a fé, a racionalizar todas as coisas, ao ponto de já não crer mais que Deus pode obrar. E a desistir de algumas coisas que orava e não ora mais. E a desistir por alguns temas que lutava e agora já não luta mais, porque perdeu a fé. Pero graças a Deus que você está aqui esta manhã, porque diz sua Bíblia que a fé vem por meio de ouvir, e ouvir la palabra de Dios. Cuando usted está expuesto a la palabra de Dios, Dios está poniendo fe en su corazón, fe en su corazón. Y Dios está reconstruyendo la fe en su corazón. Porque el Dios que nosotros conocemos es un Dios de reconstrucción, es un Dios de restitución, es un Dios, hermanos, que renovación. Dios es experto, ¿no? Experto. Experto, ¿no? En hacer cosas nuevas. Por eso el texto que yo leí al principio de la predicación dice, he aquí yo hago cosas nuevas. Nuestro Dios es especialista en esto. Él coge el hombre ya viejo y dice, yo voy a hacer nuevo. Nueva criatura. Usted irá a nacer de nuevo, aún siendo viejo. Deus te dou a oportunidade de recomeçar. Deus é um Deus de recomeços. De recomeços. E nós nunca devemos ter medo, hermanos, de recomeçar, de reiniciar, sabe? Todos necessitamos. Tu aparato móvel necessita, às vezes, de um reset. Você necessita reiniciar. Aí, hora, como diz meu filho aí, aí, hora que o computador buga. Não? Que ele quer assim, travado. E aí, nós vamos e resetamos. Reiniciamos. E há momentos, hermanos, nós não somos perfeitos, somos seres emocionais, somos seres assim, e necessitamos às vezes, sabe, resetar, reiniciar. Por isto, nós temos em la igreja a invitação para declarar Jesus como seu Salvador. Pero também sempre hacemos a invitação para reconciliar-se com Deus. Porque reconciliar muitas das vezes não significa que você se apartou da igreja, porque às vezes é possível perder-se dentro da igreja. E o pastor Leandro predicou acerca disto na vigília ayer. Ele predicou acerca da parábola da dracma perdida. E sabe que em aquela época, a esposa, quando casava, recebia de seu esposo uma bolsa com 10 ou em alguns casos, diz a cultura judia com 12 dracmas. Pero em este caso, diz com 10.
Ele recebia esta bolsa. E esta bolsa tinha um significado muito importante para esta mulher, porque era o símbolo. Está aqui. Eu creio que depois de uns anos não sale mais dele dedo. Está aqui. Era o símbolo. Amém, não, irmão? Amém que não sale mais, não? Esse era o símbolo do compromisso que esta mulher tinha com seu esposo. Então, ela não poderia perder as moedas, as dracmas, assim como eu não posso perder minha aliança. Se eu me acerco a Pamela sem esta aliança, eu creio que a primeira coisa que me dará é que passa. Onde está a aliança? Não? Porque isto significa que eu sou casado, que eu tenho um compromisso, que eu tenho uma aliança. E essa mulher perdeu a dracma. É como alguns de nós outros, para fazer alguma atividade, às vezes têm a costumbre de quitar a aliança para alguma limpeza, alguma coisa, e deixar aí. É como se você houvera perdido a aliança. E sua esposa está chegando do trabalho em casa. E você diz, onde está? Onde está? Em algum lugar da casa está esta aliança. Eu necessito encontrá-la. Además, esta mulher, ela utilizava estas moedas em la calle. Ou em la fronte, ou aqui em el cuello. Porque todos que miravam em la calle diziam, esta mulher é casada. Ela tem um compromisso. Era um símbolo de uma aliança. Mire que, hermanos, nosotros, em este mesmo capítulo, há também a parábola de la oveja perdida, e la parábola del hijo pródigo, e la parábola de la dracma perdida. Pero há diferença entre essas parábolas, porque la oveja habla de alguém que se perdió de los demás, ¿no? del rebaño, se perdió de las demás ovejas. La parábola del hijo pródigo habla de alguém que por su própria voluntad decidiu salir de la casa del padre. Agora, a dracma perdida habla de uma que se perdeu dentro de casa. E você não necessita sair da igreja muitas das vezes para estar perdido. Porque para alguns estar aqui dentro não significa estar com su visado para o céu e estar com a vida 100%. Por isso o Senhor ministrava a meu coração que será um ano de reconstrução da fé de muitas pessoas. Que ao largo da caminhada com Jesus perderam a fé. Satanás foi te golpeando tanto, com tantas circunstâncias e problemas, com orações não contestadas, que você chegou a dudar de Deus. Eu sei que eu estou falando coisas muito sérias aqui, mas é uma palavra profética, e eu sei que palavra profética há uma direção correta, firme, que chegou a dudar da existência de Deus, pero esta manhã Deus empieza um processo de reconstrução de tu fé. O Senhor ministrava a meu coração a quarta coisa, que o Senhor reconstruirá em esta igreja, e é o ânimo. Você entende esta palavra, não? Ânimo. Porque, hermanos, o que eu chamei de pessoas, al fim da pandemia, que não estavam vindo à igreja, e dizia, que passa, meu irmão? Pastor, estou desanimado. Desânimo. E eu perguntava, por quê? A grande maioria deles não sabiam nem explicar. Por que estavam desanimados? Parece que o desânimo foi um vírus que foi transladado ou transmitido a muitas pessoas, porque assim como nós outros influímos com ânimo, também se influi com desânimo. Não? Se você está desanimado e se junta com outro desanimado, não? Aí terminamos. Pero o Senhor ministrava a meu coração que será um ano de reconstruir ânimo em los corações. Porque o ânimo, hermanos, é a energia que nos hace levantar e seguir adelante. Se você desperta animado, é uma coisa, você levanta, salta da cama, canta, baila, não, sorri. Agora, quando você levanta desanimado, você levanta com ganas de levar a cama, todo é pesado, todo é difícil, para um desanimado, todo é muito complexo, todo é muito difícil. Um desanimado sempre põe obstáculo sobre obstáculo, obstáculo sobre obstáculo. Mas quando você está animado, você não vê os obstáculos. ¿No? Porque o ânimo cambia a visão que nós outros temos das coisas. Por isso, para muitos corações, será um ano, e empieza hoje este processo, do Senhor reconstruir o ânimo em seu coração. Al ponto que você esteja tão animado, que tenha ânimo para você e para rebolsar, para trasladar a outras pessoas
hermanos, sea um portador de ânimo, um donador de ânimo. Tenga ânimo para vocês, para as demais pessoas. Mira, nós já não somos mais ninhos em la fé. Disse Pablo que agora nós não devemos portar-se como ninho, comer como ninho. Não, tu eres um crente adulto, maduro em la presença do Senhor Jesus. E você necessita ter para você e para donar para os que estão necessitados. Hermanos, aqui não é uma guarderia de la fé, ok? Não é uma guarderia de la fé. Não estamos aqui para cuidar de eternos ninhos. Eu entendo que existem processos. E as pessoas entram aqui como ninhos em la fé. Pero não devem quedar-se como ninhos em la fé todos os dias. O pastor não deve estar cambiando tus panales toda a semana, por favor. Ponendo comida em la boca toda a semana. Toda a semana constém o despacho da igreja para te chamar a atenção, para dar uma repreensão. Hermanos, nós deveríamos estar gastando todas nossas energias em ganhar almas para o Senhor Jesucristo. Pero muitas das vezes, os pastores e os líderes estão gastando tempo e energia para cuidar de ninhos maiores, que já deveriam estar ajudando a outras pessoas. Por isto, eu te digo que esta igreja é uma igreja aberta a pecadores. Isto significa que podem entrar aqui todos. Todos são bem-vindos a este lugar. Pero os que entram aqui necessitam saber que este lugar é um lugar de reconstrução, de restauração. Se você quer seguir vivendo em la mesma vida de pecado, quizás aqui não seja tu lugar. Agora, se você quer buscar reconstrução, restauração e salvação, aqui é casa de oração, aqui é casa de restauração, aqui é casa de reavivamento. ¿Sabe por quê? Porque senão vamos ter em la igreja um montão de gente sem vergüenza, que não quer convertir-se de seus pecados e sigue praticando os pecados dentro da igreja. Eu quero dizer a los hombres que vêm a esta igreja por la primeira vez, tu eres bem-vindo a este lugar. Desde que você sepa que este lugar é uma casa de oração e as mulheres desta igreja e as jovens desta igreja necessitam ser tratadas com respeito. Porque em esta igreja há homens. Onde estão os homens desta igreja? E se você não se portar bem aqui, nós outros te pegamos. Sim, com muita graça de Deus e autoridade de Deus. Por quê? Porque nós não podemos permitir que pessoas aproveitem da disposição da igreja em receber os pecadores para que abusem da igreja. Para que molestem a igreja em todos os sentidos. Porque não quer convertir, não quer arrepender, quer viver em pecado e influenciando os demais a pecar. Não, não. Este lugar, sim, é um lugar de reconstrução. Pero para aqueles que querem ser reconstruídos. Não existe pastor perfeito para quem não quer ser pastoreado. Não existe igreja perfeita para quem não quer convertir-se ao Evangelho. Agora, para aqueles que querem convertir-se ao Evangelho e para aqueles que querem ter um real e verdadeiro compromisso com Deus, hermanos, aunque a igreja tenha seus problemas, aunque o pastor não seja perfeito e não lo é, ele seguirá firme na presença do Senhor. A quinta coisa que o Senhor ministrou a meu coração, que para muitos de vosotros será um ano de reconstrução financeira, porque eu creio que Deus nos governa por completo. Não existe uma área de tu vida que Jesus não seja o Senhor. Jesus também é o Senhor de suas finanças. Ele também controla suas finanças. Permita que Deus seja o Senhor de suas finanças. Permita que Deus seja o governador de seus recursos financeiros. E você ponga-se em la posição solamente de mayordomo, de administrador de las bendiciones del Senhor. Porque eu sei que foi um ano onde as pérdidas financeiras também existiram. Não são as mais importantes, são lejos de ser as mais importantes, mas são necessárias. Como comer sem dinheiro, como vestir sem dinheiro, como pagar o alquiler de la casa sem dinheiro. Todo que nós estamos aqui e estamos gastando dinheiro. Necessitamos, é uma necessidade. E se há uma promessa em la Bíblia, foi que o Senhor prometeu suprir
todas nuestras necesidades. Não foi uma promessa que seríamos ricos, que seríamos milionários, não. Pero el Señor prometió suplir todas nuestras necesidades. Agora tome uma decisão, ser fiel ao Senhor. Tome uma decisão em ser fiel ao Senhor em todas as áreas de sua vida, incluso em las finanças. O Senhor ministrou meu coração. Eu não tenho tempo, então você pode predicar hasta amanhã. O Senhor ministrou meu coração que será um ano de reconstrução para muitas famílias desta igreja. Eu não sei como está tu família e como foram os últimos anos para sua família, mas eu creio em um Deus que reconstrui família, ou reconstrui família. Eu creio, hermanos, que nada é impossível para Deus. Porque às vezes vamos ponendo impossibilidades para Deus. Mira, não ponga a tu Deus o tamanho de tu fé. Quizás tu fé seja pequena, mas tu Deus é maior. Quizás você tenha fé solamente para creer em coisas possíveis, mas tu Deus é o Deus de las causas impossíveis. Independente da circunstância e de como está sua família, creia que Jesus pode reconstruir sua família. E para terminar, o último que o Senhor ministrou meu coração. Eu queria que ministrasse umas 50, mas só foi 7. Para muitas pessoas, 2022 será um ano de decisão. Decidir. Porque a Bíblia disse que é sim, sim, não, não. Essa coisa de quedar-se solo sobre o muro, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, não toma uma decisão nunca. Isto necessita terminar em sua vida. Porque senão as coisas não vão seguir adelante. Há uma ilustração que diz que havia um jovem sobre o muro. E já contei aqui na igreja algumas vezes. E de um lado estava Deus, do outro lado Satanás. Este jovem estava sobre o muro. E ele se quedou um pouco preocupado. Porque Satanás se quedava callado. Não falava nada. Pero del outro lado, Deus invitava ele para passar a seu lado, del outro lado do muro. E ele se quedou preocupado porque Deus lhe invitava e Satanás nada. Então, é uma ilustração, claro. Então, ele perguntou a Satanás, claro, por que você não me invita? Ele disse, porque o muro é meu. Porque ou nós outros estamos com Cristo, ou não estamos. Não há como quedar em esta indecisão. Em Brasil, José, nós lhe chamamos esta gente de creyente Raimundo. Diz que é um pé em la igreja, outro em el mundo. Pero Deus falou fuerte a mi coração. Este ano necessita ser um ano que você tome firmes decisões. Hermanos, não é tempo de jugar com a fé, de jugar com Deus, de bromear com as coisas de Deus. Ou nós outros somos creyentes de verdade, ou vamos para os cielos, ou não somos. Porque não existe um meio termo, não. Ou nós outros somos de Cristo, ou somos del diabo. Ou pertenecemos a Cristo, ou ao diabo. Ou adoramos a Deus, ou ao diabo. Então, decida de uma vez por todas. Decida se você quer ser creyente ou não. Se você quer viver em el cielo ou en inferno. Porque, mientras você está em esta indecisão, há uma grande possibilidade de Jesus volver e você quedar. E será uma grande tristeza. Não é meu desejo, nem a vontade desse Senhor. Então, decida servir a Jesus de todo o seu coração. Decida consagrar-se ao Senhor. Decida orar mais, ayunar mais. A ter um bom testemunho com os de fora. Que a gente te vea e sepas que você é um verdadeiro cristiano. Que a gente vea e tenha ganas de visitar tu igreja. Porque vem você a luz do Evangelho. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, de santarrón, não, de pessoas que reconhecem que são pecadores. Por isso, todos os dias buscam ser perfeccionados em Cristo. Pessoas que reconhecem que são limitados e necessitam de um Deus perfeito, que vai obrando em Ele a cada dia, pero que permitem ser trabalhados, moldeados por el Senhor Jesus. Decida.
porque esta indecisão te levará ao inferno. E esta indecisão levará escândalo para a igreja que você congrega. Porque um dos maiores problemas que os pastores têm hoje não é alcançar almas para Jesus, é com os escândalos de los falsos creyentes. É um dos maiores problemas. É uma das maiores dificuldades quando nós vamos predicar o evangelho a uma pessoa que aún não conhece. São os escândalos causados por pessoas que frequentam os cultos, pero nunca decidiram convertir-se a Jesus de verdade. Porque uma coisa é ser creyente, outra coisa é convertir-se ao evangelho de Jesus. Dice a Bíblia que creyente hasta el diablo é. La carta a Santiago diz: ¿tú crees en Dios? Hace muy bien. Hasta los demonios creen y temblan delante de su presencia. Creer es el primer paso, pero Dios espera más de usted. Que nosotros, además de creer, decidimos convertirse a su evangelio. Y eso es una decisión, ¿ok? Es una decisión más racional de que usted piensa. Yo decido renunciar a este mundo y seguir al Señor Jesús. Porque Dios está para construir algo nuevo en este año, hermanos. Pero para esto, Dios necesita limpiar las cosas viejas para hacer una nueva reconstrucción. Y yo termino la predicación con este texto. Y si usted puede abrir su Biblia, está en Mateo capítulo de número 9 y versículo de número 17. Mateo capítulo 9 y versículo 17. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Dios tiene vino nuevo para esta iglesia. Porque Dios es un Dios de novidades, de cosas nuevas. Yo vengo a la iglesia desde niño y cada culto es único, es nuevo, es inédito, es especial. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Yo puedo predicar el mismo texto el próximo domingo. Dios aún hará cosas nuevas. No lo hago para no ser pesado a vosotros. Pero no es por mí, no es por Dios. Porque Dios siempre realiza cosas nuevas. Pero vino nuevo necesita ser derramado, echado sobre odres nuevos. Permita que Dios haga una limpieza espiritual. Que Dios quite todo aquello que no debería estar allí. Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y cuando este templo estuviera limpio, nuevo, el Señor llenará de vino nuevo hasta rebosar. Hermanos, yo no tengo duda que el Señor tiene muchísimo más para nosotros. Mi duda está se nosotros estamos preparados para recibir aquilo que el Señor tiene para derramar sobre su iglesia. Yo creo que Dios es el mismo Dios ayer, hoy y siempre será. Dios es el Dios que levanta el paralítico. Dios es el Dios que sana los enfermos. Dios es el Dios que da vista ao ciego. Dios resucita a los muertos. Ele não cambia. Ele não cambia. Somos nosotros que cambiamos. Es la iglesia que dejó de orar. Pero dice la Biblia que si mi iglesia orar y se convertir de sus malos caminos, yo el Señor oirei de los cielos, perdonarei sus pecados y sanarei su tierra. Então, se Deus não cambia, Deus sigue sendo o mesmo. É a igreja que começou a ir por malos caminhos, a ser desobediente a Deus e a seus pastores. Dejamos as reuniões de orações, oramos 5 minutos e já estamos cansados. Pero se nós decidimos acercar-se a Deus e consagrar-se a Deus, Deus cura hoje, Deus bautiza hoje, transforma hoje, restaura hoje. Ele não cambia. Vamos poner-se em pé, por favor. Ponga-se em pé. Eu quero orar com vosotros, porque Ele é o mesmo Deus. E eu não sei como
Você chegou a este culto aqui. Quizás você necessite de uma reconstrução emocional, quizás espiritual, quizás uma reconstrução de tu fé, de tu ânimo, de tu família, de tus finanças. Quizás Deus está esperando que você apenas tome uma decisão. Pero esta manhã, as manhãs de decisão. E a primeira decisão que eu quero te invitar a hacer é se Deus falou contigo de alguma forma e de alguma maneira, e não me importa saber como foi, você sabe. Eu quero te invitar a dar um passo de fé e passar aqui adelante, e nós outros vamos orar por ti. Será a primeira decisão. Eu creio em el poder de la oração. Dice a Bíblia que a oração de uno solo justo é poderosa. É poderosa. Quando a igreja ora, há mover em el mundo espiritual. Aunque nossos olhos não podem ver, quando a igreja ora, há mover espiritual em favor de sua igreja. Deus dá ordem a seus ángeles quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando a igreja clama. Por isso eu quero invitar você que está em la silla, em el assento, levante as manos em direção a estes hermanos. E você que está aqui delante, haga assim com suas manos, em posição de receber. E os hermanos que estão aí, levante e empiece a orar, empiece a clamar, empiece a ministrar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesucristo. Essa palavra é uma palavra profética. Nós não estamos falando de algo que pensamos que irá passar. Estamos falando de algo que o Senhor profetizou esta manhã que irá passar. Para aqueles que tomaram uma firme decisão, o Senhor reconstruirá as emoções. O Senhor sanará de enfermidades interiores. O Senhor não hará mais, essa pessoa nunca mais será rehém de los medicamentos, porque esta manhã o Senhor sana a depressão. Esta manhã o Senhor sana del estresse. Esta manhã o Senhor restaura tus emoções. Senhor, levanta el caído, levanta el desanimado, aquele que está pensando em parar, aquele que começou esse ano dizendo eu não vou prosseguir, não vou seguir, que esta manhã em nome de Jesus, o Senhor venga a renovar, llenar de tu Espírito Santo hasta rebosar. Senhor, reconstrui a vida espiritual, reconstrui as finanças de tu igreja, reconstrui as famílias, aqueles que se apartaram de tu presença, nós outros declaramos que eles volverão em nome de Jesus Cristo. Os apartados volverão. Senhor, ajuda a tua igreja a não quedar, Senhor, com dois pensamentos, pero que hoje seja um dia de decisão, um dia de transformação, um dia de reconstrução. Senhor, a partir de hoje, empieza uma nova história em la vida de mis hermanos, em la vida de cada um que está aqui, que seja um recomeço, uma reconstrução. Eu oro, Senhor, e ministro esta palavra sobre a vida de cada um de mis hermanos, em el nome de Jesus. Nós outros oramos e creemos em la vitória, em nome de Jesus. Renuévame, Senhor Jesus. Pode volver. Já não quero ser igual. Renuévame, Senhor Jesus. Põe em mim tu coração, porque todo lo que hay dentro de mim necessita ser cambiado, Senhor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluia, aleluia. Quantos necessitam mais do Senhor, podem adorar a seu nome. Aleluias. Glórias e honras sejam dadas a ti, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor?